bom dia. Meritíssimo. Ser tu. Só peço que fale naquele microfone e mantenha a voz alta para que o júri possa ouvi-lo. Tá pronto para isso? Obrigado. Bom dia. Pode nos dizer seu nome e soletrar seu sobrenome, por favor? Meu nome é Sheila Cavanaugh, Cavanagh, gay. E em que cidade você mora? Eu moro na cidade de Belmont, Massachusetts. E o que você faz atualmente? Eu sou uma capelã com certificação profissional no Hospital Brigham and Women's em Boston. Eu não sabia que existiam capelães com certificação profissional. O que isso significa? Bem, para obter certificação profissional, você precisa, no mínimo, de um mestrado em teologia ou divindade. Você precisa completar 1.600 horas de treinamento após o seu mestrado. 1.200 dessas horas ocorrem em um ambiente clínico e 400 dessas horas são em sala de aula, onde estudamos várias disciplinas: psicologia, sociologia, filosofia, teologia e ética. Além desse treinamento, precisamos adquirir 2.000 horas adicionais de treinamento clínico antes mesmo de podermos nos candidatar à certificação profissional. E temos que demonstrar domínio de 30 competências antes de irmos ao Conselho Nacional, onde eles fazem a avaliação. Também preciso de um endosso eclesiástico e, no meu caso, foi da Arquidiocese de Boston, do Cardeal Sean O'Malley. E antes de você obter a certificação do conselho e sua formação para permitir que você fosse capelão, como que você trabalhava? Antes de me tornar capelã, que é a minha segunda carreira, eu era vice-presidente sênior na Fidelity Investments, em Boston. Lê por quanto tempo você foi vice-presidente sênior na Fidelity? 16 anos. E você é casado? Susan. Você tem família? Tenho, sim, meu marido e eu somos pais de 4 filhos adotivos. Quando eu estava fazendo meu mestrado na Boston College, era um mestrado de 3 anos, mas levou 5 anos porque adotamos nosso 4º filho enquanto eu estava na pós-graduação. Ela era uma menina de 14 anos, de Bogotá, Colômbia. E há quanto tempo você trabalha como capelão no Brigham and Women's Hospital? 7 anos. No exercício de suas funções como capelão no Brigham and Women's Hospital, as circunstâncias fizeram com que você tivesse contato com Lindsay Clancy. Sim, fizeram. Você pode contar aos jurados o que aconteceu? Eu cheguei na manhã de quarta-feira, 25 de janeiro de 2023. Eu cheguei por volta das 8h30 naquela manhã, porque eu estava lá para substituir a capelã do plantão noturno que estava com o pager. Eu estava assumindo o plantão do pager, que ia das 9 horas às 13 horas, embora eu fosse trabalhar o dia todo. Quando cheguei naquela manhã, ela me perguntou: "Você ouviu as notícias?" E eu: "Bem." Tudo bem? Objeção acolhida. Então você não pode... eu não me oponho, então você não pode dizer o que alguém te falou, tudo bem? Isso é chamado de ouvir dizer, tudo bem. Tudo bem. Então eu posso dizer, como resultado de uma conversa com essa pessoa, o que aconteceu? Fui chamada pela diretora de cuidados espirituais para isso e Se ela... você tiver uma conversa com ela... Sim, tive. Tudo bem. E como resultado dessa conversa, o que você fez? Fui até a unidade 8C, no prédio da torre do Brigham, para me encontrar com Lindsay Clancy. E que horas do dia foi isso? Mais ou menos entre 8h30 e 9h30 daquela manhã. E quando você entrou para ver Lindsay, o que você observou? Bem, a unidade em si estava cheia de policiais, tanto do lado de fora das portas da unidade. Havia seguranças do Brigham, mas a unidade em si estava lotada. Havia pessoas do condado de Plymouth, policiais de Boston, seguranças do Brigham. Então eu tive que passar por círculos concêntricos de policiais para conseguir chegar até o quarto. Me permitiram ver a Lindsay, embora ela não pudesse falar naquele momento. E qual era a condição dela que você observou? Ela estava vestida com equipamentos médicos de proteção, tinha tubos, estava entubada, tinha curativos, estava usando um colar cervical.
Ela estava simplesmente coberta e envolta em equipamentos que permitiam que ela respirasse. Estou mostrando a prova 121 e perguntando, isso pode ser no South Shore ou pode ser no Brigham and Women's? Mas isso é indicativo de como ela parecia quando você a viu pela primeira vez? Parece que isso é do South Shore, porque, sim, Ela está do mesmo jeito? parecido, Muito parecido. muito parecido. Yes, very similar. Você a viu de novo em outra data? Vi, sim, eu a vi no dia seguinte. De novo, ela não podia falar. Ela também estava entubada. Essa foi a primeira semana em que ela ficou internada. Quando foi a próxima vez que você a viu? A próxima vez que eu a vi foi na semana seguinte. Eu tenho um calendário aqui das minhas visitas. Eu a vi na terça-feira, 31 de janeiro, e ela já tinha sido estubada naquele momento, então ela podia falar. O tubo já tinha sido removido, ela conseguia se comunicar, e isso foi no dia 31 de janeiro. Acredito que ela foi estubada no fim de semana do dia 28, mas eu não trabalhei naquele fim de semana, então a vi na terça-feira, dia 31. Tudo bem. Conte aos jurados o que você observou e qual foi, se houve, a conversa que você teve com Lindsay no dia 31. E me diga, quanto tempo fazia desde que eles removeram o tubo? Talvez 1 ou 2 dias. 2 dias, certo. Conte aos jurados o que ela disse para você. Ela continuava aparecendo com a foto que vocês acabaram de ver. Ela estava coberta com tubos por toda parte, o colar cervical. O estado emocional dela era muito neutro, com um afeto plano. Mas eu me lembro vividamente da primeira coisa que ela me disse. Agora ela já tinha me ouvido por alguns dias, nós estávamos orando juntas. Então, quando eu entrei na terça-feira, dia 31, ela me disse, enquanto eu segurava sua mão para confortá-la, estou tão feliz que meus filhos estão seguros. Você teve alguma outra conversa com... Respondi a Lindsay em termos teológicos e disse, Lindsay, seus filhos estão seguros. Eles estão seguros no céu com Deus. E eu segurei a mão dela durante toda aquela conversa. E oramos por eles. E ela fez mais alguma declaração para... Fez sim, ela mencionou ter ouvido uma voz. E a voz, segundo Lindsay, disse a ela que, se não obedecesse a ordem, nem ela nem seus filhos estariam seguros. Ela indicou se era uma voz masculina, feminina, alta, baixa. Ela mencionou que era uma voz masculina e que era persistente. Você se lembra de mais alguma conversa sobre isso, não sobre coisas gerais? Sabe, Isso foi mencionado várias vezes. Eu visitei a Lindsay pelo menos 14 vezes enquanto ela estava internada no Brigham. E a conversa sobre a voz surgiu várias vezes durante várias das nossas visitas. agora, depois que a Lindsay foi transferida ou liberada para sair do Brigham Women's Hospital, ela foi para outra instituição? Sim, ela foi. Ela foi para o Hospital de Reabilitação Spalding. E você sabe quando isso aconteceu? Isso foi mais ou menos no final de fevereiro, talvez por volta do dia 23. E você continuou vendo Lindsay na Spalding Rehab? Sim, me continuei. Você sabe quando ela saiu da Spalding Rehab? No final de março, começo de abril, talvez. Agora, o Hospital Brigham and Women's e a Spalding, sim, a Spalding Rehab, fazem parte do mesmo grupo de hospitais, certo? Sim, fazem. O Hospital Brigham and Women's e a Spalding Rehab fazem parte do complexo Mass General Brigham. Então, para eu visitar Lindsay na Spalding, eu ainda estava dentro do mesmo complexo hospitalar. E eu, psiquiatra dela na Spalding, assim como os capelães, me aconselham a continuar. Você não pode dizer o que me disseram. Então, quando ela teve alta do Spalding Rehab, para onde ela foi? Ela foi para o Hospital Estadual de Tewksbury. É justo dizer que isso foi por volta de fevereiro. Já faz um pouco mais de 3 anos e meio. Sim, Está correto? Agora,
Quando você a viu no Spalding Rehab e no Brigham and Women's, você estava agindo no exercício do seu trabalho, certo? Está correto. Você está sendo compensado, você está recebendo seu salário e esse tipo de coisa. Sim. Quantas vezes você viu Lindsay no hospital Tewksbury? Talvez 200 vezes. Diga ao júri, por que você continua a vê-la? Acolhida. Então, você pode nos dizer com que frequência semanalmente você a via em Tewksbury? Sim, quando Lindsay foi internada no Hospital Estadual de Tewksbury, continuei a vê-la semanalmente. Nós havíamos construído uma relação muito confortável e respeitosa, e eu senti que era do melhor interesse dela continuar com isso enquanto ela se recuperava. Ela ainda estava em profundo luto. Ela estava sofrendo. Acolhida. Então, isso... E essa opinião será retirada. Então, ela expressou algo sobre seus filhos e a perda deles durante esse período, nas cerca de 200 vezes que você a viu lá em Tewksbury. Protesto. Não, indeferido. Sim, Outros jurados. Lindsay fala frequentemente sobre seus filhos. Ela os ama profundamente. Ela carrega um imenso luto. Protesto. Negar. Próxima pergunta. Esse tem um candidato. Você observou. Contínua até o momento. Quando foi a última vez que você viu Lindsay em Tewksbury? Pouco antes do início do julgamento. Muito obrigado, agradeço. Tudo bem? Como? Obrigada. Com licença, bom dia. Bom dia. Você estava falando sobre o dia 25 de janeiro de 2023, quando viu Lindsay pela primeira vez no interrogatório direto. Não? E você disse que havia muitos policiais na área, correto? Correto. Mas você mencionou que alguns deles eram seguranças do hospital, correto? E você sabe que os seguranças do hospital não trabalham para a polícia estadual, para a polícia de Duxbury ou para o escritório do promotor do condado de Plymouth, correto? Então eles são separados e independentes das autoridades policiais, correto? Sim. E você também está ciente de que, em 25 de janeiro de 2023, foi cumprido um mandado de busca para coletar provas da ré e dos pertences que ela tinha no hospital? Não, eu não estava ciente disso. Você sabia que, para cumprir esse mandado de busca, foi necessária a presença da Polícia Estadual e de funcionários do Laboratório Criminal para coletar as provas? Eu não estava ciente disso. Você sabia que, depois disso, em qualquer momento, havia apenas 2 policiais, seja da Polícia de Duxbury, da Polícia Estadual, ou do Departamento do Xerife do Condado de Plymouth, no quarto dela, da ré, em qualquer momento? Eu me lembro disso. Eles estavam posicionados do lado de fora do quarto dela, no corredor, certo? Sim. Então, a única vez que você viu essa grande quantidade de policiais presentes foi no dia 25, quando havia seguranças do hospital e mandados de busca sendo cumpridos, correto? Talvez. Agora, você mencionou que no dia 31 de janeiro de 2023, você conversou com a ré e ela te disse isso. Ela ouviu uma voz dizendo para ela que se não obedecesse à ordem, nem ela nem os filhos dela estariam seguros, correto? Sim. Você escreveu notas muito detalhadas que estão contidas nos registros do Brigham and Women's Hospital sobre suas interações com Lindsay Clancy, não foi? Sim, eu escrevi. E em todas essas notas que detalham cada vez que você interagiu com ela, você nunca escreveu que ela disse ter ouvido uma voz ou que essa voz disse, correto? Correto. E você também disse que essa conversa sobre a voz surgiu em várias das suas reuniões, correto? Oh. E você nunca escreveu nada sobre isso em nenhuma das suas anotações muito detalhadas, correto? Bem, as anotações do capelão não são transcrições literais das conversas com os pacientes. Eu não estou lá para avaliar o paciente, estou lá para testemunhar o sofrimento deles. Mas a pergunta foi se você não documentou essas declarações nas suas anotações, correto? Correto. Mas você documentou algumas outras declarações nessas anotações, correto? Talvez. Por exemplo, em 6 de fevereiro de 2023, em uma anotação que você fez sobre sua interação com a ré, você disse que, ou você escreveu, Lindsay recebeu bem a visita e compartilhou seus medos de, abre aspas, não conseguir andar novamente, fecha aspas.
Ela continuou expressando seus medos de como a incapacidade de andar poderia torná-la vulnerável a outras pessoas no futuro. Você se lembra de ter escrito isso? Sim. Você se lembra de ter escrito, em 9 de fevereiro de 2023, que a ré estava sentada em uma cadeira ao lado da cama dela e parecia estar visivelmente envolvida, energizada e mais esperançosa do que em visitas anteriores? Você se lembra disso? Sim. Você também escreveu nessa nota que Lindsay falou com esperança de receber alta quando chegasse a hora de ir para Spalding, correto? E então, em 13 de fevereiro de 2023, você escreveu na sua nota que Lindsay também expressou esperança em relação ao seu progresso físico. Ela sente que ganhou bastante força física e agilidade, apesar de não conseguir mover as pernas. Ela admitiu que sente, abre aspas, que merece isso, fecha aspas, à luz dos acontecimentos recentes. Você se lembra de ter escrito isso? Sim. Você se lembra, no dia 16 de fevereiro de 2023, que você escreveu em uma anotação? Isso. A Rê demonstrou esperança com a notícia de sua alta prevista para Spalding e parecia animada por saber que seria cuidada em uma instituição com excelente reputação. Sim. Você se lembra de ter escrito em 16 de fevereiro de 2023. Paula, a mãe da Ré, e Lindsay, a Ré, estavam jogando um jogo de cartas enquanto conversavam baixinho. E que Lindsay demonstrou esperança com a notícia de sua alta prevista para Spalding e parecia animada. Sim. E, novamente, você tem todos esses detalhes sobre os sentimentos dela, os pensamentos dela e o que ela está fazendo, mas nada sobre as vozes que você mencionou tantas vezes, correto? Oh. E falando da Spalding, você continuou a visitá-la na Spalding, correto? Sim. As conversas com ela na Spalding, ela te contou que nas primeiras semanas lá, como parte da fisioterapia, ela estava se exercitando com uma faixa elástica amarela? Não me lembro dela ter me contado isso. Ela te contou que durante aquele período em Spalding, procurou uma assistente social lá e pediu ajuda para preencher a papelada do SSDI para conseguir uma renda? Isso estaria além do escopo da nossa conversa. Ela não te contou essas coisas? Não. Obrigada! Então, o advogado perguntou sobre ela ter preenchido um formulário para o SSDI. Você estava ciente das despesas que a família dela estava tendo como resultado da incapacidade física, paralisia e por ela estar no hospital? Da minha experiência com milhares de pacientes, eu tinha uma ideia muito clara do enorme gasto. Existe uma diferença entre, como o promotor de justiça mencionou de forma muito apropriada, que seus comentários eram sobre os pensamentos dela, a aparência dela e os sentimentos dela. Isso está correto? Correto. Existe uma diferença, no entanto, entre comunicações sigilosas com um capelão e observações sobre os sentimentos e pensamentos de uma pessoa, correto? Diga ao júri qual é o efeito da comunicação privilegiada quando alguém fala com você, pessoalmente como capelão. Porque eu não sou uma profissional de saúde com formação médica, eu abordo os pacientes a partir de um vínculo de confiança. Algumas das nossas capelãs no Brigham são clérigas ordenadas. Então, existe esse entendimento de que, quando um paciente interage com uma capelã, as conversas são confidenciais. Você coloca isso nos prontuários médicos? As palavras eram algo como Lindsay indicou que se sentia animada. Acho que o advogado leu isso 2 vezes. Essas eram suas anotações? Ou foi isso que ela disse para você? Ela disse, eu me sinto animada? Ou essa é a sua Essa foi a minha observação? percepção sobre Lindsay. Não foram palavras dela. Obrigado. Obrigada. Você disse que não pode colocar as palavras do réu nos seus registros médicos, isso está correto? Não, isso não está correto. Não é que eu não possa. É um entendimento. E é uma conversa que é mantida em sigilo com o paciente. Então, por que há citações diretas do réu nesses registros médicos? Bem, não são transcrições literais. Não é uma transcrição de toda a conversa, mas você colocou frases entre aspas
Por exemplo, em 6 de fevereiro de 2023, onde diz que Lindsay recebeu bem a visita e compartilhou seus medos de, aspas, não conseguir andar novamente. Então, essas foram as palavras dela na sua anotação, entre aspas, no prontuário médico, correto? Sim, Obrigada. sim, meu melhor discernimento. Eu gostaria de apresentar como próxima prova as anotações da testemunha em suas interações com a SIA, Clancy no Brigham and Women's. Há alguma objeção? Podem ser admitidos. Eu não tenho mais perguntas. Desculpe. Me dê força, Deus. Não tenho mais perguntas. Obrigado. Tiro, bem. Obrigada. Tudo certo, obrigado, May. Você pode se retirar. Tudo bem. Advogados, Clay, pode vir.